Olá, coleguinhas do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora de matemática Marta Lopes e a aula de hoje é a segunda parte do nosso assunto, representar no plano cartesiano relações proporcionais entre duas grandezas. Ontem nós estudamos grandezas diretamente proporcionais e hoje vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Meu sinal? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos aos avisos do coração. Nossa aula é no formato digital. Vocês podem acompanhar pelo notebook, pelo tablet, pelo celular, pela TV, canal Nova Nordeste, ao vivo agora e mais tarde será disponibilizada no canal do YouTube. Vou falar já sobre isso. Nossos coleguinhas da produção vão colocar aqui, já colocaram aí os dois QR Codes para vocês baixarem o aplicativo para participar do nosso chat. Baixa o aplicativo, já pode participar. E quem está conosco hoje, no chat, quem é? Tcharam! Celebridade! Ricardinho Matemática, 8º ano lindo. Estou com saudade de vocês, mas vamos embora, hein? Meus amores, meninos maravilhosos, hoje vai ter a continuação da aula anterior da professora Marta, essa aula top. E olha, eu já observei aí o material dela, tem até gráfico, olha só, interpretando as coisas. Gente, vai ser massa a aula de hoje, participem, anotem tudo. Essa professora, ó, show de bola, né, professora? Isso mesmo, e vamos nós. Observem, vocês podem se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para chegar as notificações. O canal Educa Recife, você pode assistir essa aula mais tarde ou pode assistir outras aulas. Temos lá todas as disciplinas disponíveis para vocês. Podem rever, colocar qualquer comentário, sugestão. Estamos a postos. Pronto, na aula anterior foi a parte 1, onde nós tratamos sobre a representação gráfica das grandezas diretamente proporcionais. Aí nós temos na tela, representar no plano cartesiano, relações proporcionais entre duas grandezas. Na primeira parte foi visto grandeza diretamente proporcional. Só para relembrar, vimos também plano cartesiano, onde a gente tem aqui na vertical o eixo das ordenadas, referente a y, e na horizontal o eixo das abscissas, representado por x. Cada formação dessa, cada coordenada que vem com x e y, a gente chama de par ordenado. Aqui no exemplo, nós temos 5 unidades para x e 3 unidades para y. Aqui no 0, que é a origem desse eixo, contamos 1, 2, 3 unidades no y e no x, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esse par ordenado, ele representa as coordenadas de cada ponto que você vai representar nesse plano cartesiano. Isso é importante para que a gente possa fazer a representação gráfica do comportamento das grandezas. Só para a gente relembrar, vimos ontem grandezas diretamente proporcionais. E no exemplo dado, a gente tinha uma bicicleta se movendo 5 metros em 2 segundos. Completando aqui a nossa tabelinha, no deslocamento a gente chamou de y, o eixo das ordenadas, e o tempo a gente tratou por x, o eixo das abscissas, na horizontal. Representamos 5 e 2, depois 10 e 4, de 5 aumentou para 10, de 2 aumentou para 4. Aqui a gente observa que as grandezas são crescentes. 5, 10, 15, 2, 4 e 6. Aumentou o deslocamento, aumentou também o tempo. As grandezas são diretamente proporcionais. Estão aumentando na mesma proporção. Separamos os pontos
Aqui nós temos as coordenadas. Sempre, o primeiro número faz referência ao eixo de x e o segundo número faz referência ao eixo de y. Traçamos aqui o plano cartesiano, y aqui na união, ou seja, na origem do plano 0, 5, 10 e 15, referente ao deslocamento. E aqui no eixo de x nós temos 2, 4 e 6, relativo ao tempo desse deslocamento. Primeiro ponto, 2 e 5, 2 de x, 5 de y. Terceiro ponto, 4 de x, 10 de y. Terceiro ponto, 6 de x, 15 de y. Aqui nós traçamos uma reta. Só para frisar, na representação das grandezas diretamente proporcionais, o gráfico ele apresenta uma reta, que ela passa no eixo do plano cartesiano. Vamos agora responder aquele desafio que eu deixei ontem para vocês. Um determinado pedreiro cobra para construir uma casa conforme a área a ser construída. Observe a tabela de preços que ele apresenta. Na tabelinha foi visto que na área de 0 a 50 metros quadrados ele cobra R$1.000. De 51 metros a 100 metros quadrados ele cobra R$1.500. E de 101 a 300 metros quadrados ele cobra R$2.000. De 301 a 500 metros quadrados ele cobra R$3.000. Aí a questão quer que façamos o gráfico e depois informar qual o preço pago para uma área de 250 metros quadrados. Primeiramente, para construir o gráfico, foi o que a gente fez. A gente estabeleceu para cada intervalo de área construída, a gente atribuiu aqui o algarismo romano. Essa primeira parte ficou com 1, a segunda parte de 51 a 100 metros quadrados ficou com 2, e de 101 a 300 metros quadrados ficou com 3, 301 a 500 metros quadrados ficou com 4. Isso aqui só para facilitar a construção do gráfico. Se quisesse fazer com essas informações, também seria possível. Aí aqui a gente foi e fez a construção. Na primeira área, referente a R$1.000, a segunda área, referente a R$1.500, terceira área, referente a R$2.000, a quarta área, referente a R$3.000, obedecendo aqueles intervalos que já foram vistos. Aí a questão quer saber para 250 metros quadrados. 250 metros quadrados está aqui no terceiro intervalo, que vai de 101 até 300 metros. Aí a gente tem aqui a área construída de 250 metros quadrados. Nessa situação, o valor da letra B vai ser correspondente a R$2.000. Pronto, respondido o desafio. Vamos para a aula de hoje. Agora vamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. No exemplo dado temos: Marcos vai de bicicleta de casa até a escola com velocidades diferentes. Aqui nós temos a velocidade por metro, velocidade em metros por segundo, representando o eixo de y, e o tempo em segundos, representando o eixo de x. Na primeira velocidade de 60 metros por segundo, foi gasto o tempo de 1 segundo. Para a próxima velocidade, temos 30 metros por segundo e o tempo de 2 segundos. Terceira velocidade, 15 metros por segundo, com o tempo de 4 segundos. E por último, 12 metros por segundo, com o tempo de 5 segundos. Observe como as grandezas estão se comportando. À medida em que a velocidade foi diminuindo, começou em 60,
passou para 30, depois 15, depois 12. Aconteceu o inverso com o tempo. Quanto menor a velocidade, maior foi o tempo. Enquanto a velocidade diminuiu, o tempo foi aumentando. Passou de 1 segundo para 2 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Aqui as grandezas estão se comportando de maneira inversa. Enquanto um está aumentando, a outra está diminuindo. Separamos os pontos. 1,60, 2,30, 4,15, 5,12. Na representação gráfica, o tempo, que representa x, vai para 1, 2, 4 e 5 segundos. Aqui, o eixo de y, que representa a velocidade da bicicleta, tem 12, 15, 30 e 60 metros por segundo. O primeiro ponto, na velocidade de 60 metros por segundo, ele obteve o tempo de 1 segundo. Próximo ponto, com 30, velocidade de 30, o tempo foi de 2 segundos. O terceiro ponto, com a velocidade de 15, o tempo foi para 4. E por último, com a velocidade de 12 metros por segundo, o tempo gasto foi de 5 segundos. Olha o que apareceu. Diferente do comportamento do gráfico para grandezas diretamente proporcionais, onde nós tínhamos uma reta. Agora o que nós temos? Essa curva, que ela é uma hipérbole. Esse tipo de gráfico, vocês também irão ver com mais detalhes e mais profundidade no ensino médio. Aí aqui, ele está representando o comportamento das grandezas inversamente proporcionais. Vamos às aplicações. Mas antes, professor Ricardinho, alguém aí no chat? Os alunos estão acompanhando aqui, viu? Estão acompanhando as aulas, observando aí. O interessante que eu percebi é que a professora apresentou de forma clara, né, que tem comportamento gráfico para cada situação. Quando é diretamente e quando é inversamente. E observe que quando é diretamente, ó, tá sempre subindo, ó, crescendo, desenvolvendo. Você observe bem isso, que isso é importante. Na hora do ensino médio, vocês vão perceber isso. Ó, isso aqui é diretamente, isso aqui é inversamente. Só no gráfico você já consegue desenvolver esse raciocínio. E na inversamente, ela também mostrou o gráfico. Olha aí que massa, a professora show de bola. E aí já percebe que tá, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, fica ligadinho que a professora está botando detalhes para vocês aí, que muitas vezes não é apresentado em sala de aula para vocês, e vocês estão vendo aqui com a professora Marta. Pronto. Seguindo o passeio, a gente tem aqui, olha, as grandezas x e y são inversamente proporcionais e estão representadas no gráfico ao lado. Tela cheia, por favor, para a gente dar um detalhe aqui do nosso gráfico. Observem, quando a gente tem aqui o número 60, a gente vai começar de cima para baixo. O número 60 em y, ele está correspondendo ao número 2 de x. A gente tem aqui, olha, um y, que a gente vai calcular o valor, ele está se correspondendo com o 4 de x. E o terceiro pontinho, nós temos o 24, que está se correspondendo com o 5. O que a questão pede? A questão pede, determine qual é o valor de y quando x é igual a 4 e a constante de proporção k entre x e y. Constante de proporção também pode ser chamada de constante de proporcionalidade. Vamos aqui fazer dois cálculos. O primeiro para encontrar o valor de y quando esse x for igual a 4 e o segundo momento vamos calcular essa constante de proporcionalidade.
primeiro passo. Vamos tomar como base 60, correspondendo aqui a 2, e o y correspondendo ao 4. Aí aqui a gente observa. Se as grandezas são inversamente proporcionais, aí vem aquela perguntinha. Se com a velocidade aqui, olha, de 60 metros por segundo, gastou-se o tempo de 2 segundos, qual será a velocidade para gastar o tempo de 4? Se é inversamente proporcional, então vai aumentar, diminuir a velocidade, porque o tempo aumentou. Se está mais devagar, vai gastar mais tempo no deslocamento. Nessa situação de oscilação, aí o valor é negativo, a gente vai fazer aquela inversão na armação das razões. 60 está para y, aqui inverteu, 4 está para 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4 vezes y igual a 60 vezes 2. Y vai ser igual a 60 vezes 2, 120. 120 dividido por 4, 30. Completando aqui o nosso gráfico, quando y for 30, o tempo vai ser de 4 segundos. Aí aqui a gente vem, olha, 60, 30 e 24. Aqui foi diminuindo a velocidade e aqui foi aumentando o tempo. 2, 4 e 5. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver agora o cálculo da constante de proporcionalidade. K vai ser igual a x vezes y. Quando estudamos grandezas diretamente proporcionais, a gente viu que a constante de proporcionalidade era uma razão, ou seja, dividia uma grandeza pela outra. Como se trata da situação de inversamente proporcional, vamos multiplicar as grandezas. E vamos tomar como base o x aqui, 4, e o y que a gente acabou de encontrar. 4 vezes 30. K vai ser igual a 120. Essa constante de proporcionalidade é igual a 120. Vamos verificar os outros elementos? Se a gente multiplicar aqui, olha, 60 vezes 2, 120. 24 vezes 5, também 120. E aí a constante se repete. Aí aqui a gente tem o segundo exemplo. Tela cheia, por favor. As grandezas x e y são inversamente proporcionais e estão representadas no gráfico ao lado. Determine qual é o valor de x quando o y for 75 e também vai calcular a constante de proporção K entre x e y. No nosso gráfico, a gente tem 300 se correspondendo com 1, tem 150 se correspondendo com 2 e tem 75 se correspondendo com x. Vamos calcular o valor de x, depois a constante de proporcionalidade. Trabalhando aqui, 300 com 1 e 75 com x. 300 com 1, 75 por x. Se é inversamente proporcional, aí vai ser o sinalzinho negativo para a gente inverter na hora de montar a fração. Temos aqui 75 está para 300, assim como 1 está para x. Aqui nós temos 75 vezes x, 75. 300 vezes 1, 300. X é igual a 300 dividido por 75. X igual a 4. Quando y for 75, x vale 4. Vamos agora calcular a constante de proporcionalidade. K vai ser igual a x vezes y. Vamos trabalhar com esses dois, 75 e o 4 que encontramos.
4 vezes 75, 300. Vamos observar as outras grandezas, como se comportam? 300 vezes 1, 300. 150 vezes 2, também 300. Pronto. Hora do desafio. Essa vai ficar para casa. Aqui nós temos: uma família viajou de automóvel de Recife para Petrolina. Observe a tabela com os valores. Nós temos a tabelinha do tempo e velocidade. Tempo em horas e a velocidade quilômetro por hora. Então, com a velocidade de 80 km por hora, foi gasto o tempo de 9 horas. Com a velocidade de 90 km por hora, foi gasto o tempo de 8 horas. Com a velocidade de 96, vocês vão calcular quanto tempo foi gasto. E a quarta informação, para a velocidade de 120 horas, o tempo gasto foi de 6 horas. A questão é que você construa o gráfico, além de qual o tempo para a velocidade de 96 km por hora, considerando que as grandezas são inversamente proporcionais. Agora vamos nos despedir. Professor Ricardinho, matemática. Amores do 8º ano, um cheiro para vocês. Até as cenas do próximo capítulo. E é contigo, Marta. Pessoal, até a próxima aula. Agradecer a nossa coleguinha Crisma. Jogador caro, show de bola, deixando nossa aula mais inclusiva. Um abraço a todos, continue estudando e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.